Oi, hoje estamos aqui na Lagoa do Gavião para gravar mais uma parte do livro Quando o Poder e o Potencial se Encontram, de T.D. Jakes. Vocês devem achar assim, a Aurelice um dia está de óculos, uma hora está sem óculos. Então, muitas vezes eu saio para gravação e esqueço o óculos. Como não é uma coisa que eu sou obrigada a usar o tempo inteiro, eu esqueço muitas vezes ele em casa. Mas, quando eu lembro, ele me ajuda muito. Essa parte do livro, do capítulo 8, nós falaremos sobre o potencial de Deus, sobre a sua vida, tudo aquilo que o Senhor ele pode fazer através de você para auxiliar outras pessoas e abençoar principalmente a sua vida. Vamos ao capítulo 8. Muitos de nós querem as vantagens do poder sem a âncora da responsabilidade. Isso não é possível. 8. Reconheça o seu momento. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. 1 Reis 19, 20. Você está pronto? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Quando Elias aparece, tudo muda. Quando o nosso momento chegar, devemos estar prontos. Eliseu reconheceu o seu momento e estava pronto. É por isso que Deus nega momentos de poder para aqueles que não estão prontos. Acabamos de ver como um momento que o transita de uma estação para outra pode realmente ser fatal se você estiver mal preparado para ele. Quero ajudá-lo a preparar-se para que, quando Elias aparecer, você possa reconhecer a chegada do momento que muda tudo. Quando esse momento chegar, você não pode voltar a ser quem você era, nem poderá. Quando você tem um vislumbre do que foi chamado para fazer, aquilo para o qual você não foi chamado não o satisfará novamente. Retornar para o que você não foi chamado seria viver abaixo do que ficou disponível. Creio que Deus faz tudo ao seu alcance para tornar impossível esse tipo de regressão. Isso acontece? Infelizmente sim, porém não para você. Não deixe isso acontecer com você. Seja aquele que abraça a jornada. Vá de glória em glória e de força em força. Olhe para o momento de Eliseu. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque te tenho eu feito. 1 Reis 19, 20. Eliseu estava absolutamente pronto para o seu momento. Quando diz a Elias que vai voltar e beijar seu pai e sua mãe, ele não está comportando-se como o exemplo que Jesus nos dá em Lucas 9, 61, que diz: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Existem duas perspectivas diferentes aqui. Vamos contrastar esses dois relatos. Eliseu estava pronto para a próxima temporada, mas ainda retornou à sua casa, enquanto as pessoas no relato do Evangelho de Lucas, obviamente, não estavam prontas para a sua próxima temporada. Sem volta. Em Lucas 9, Jesus dá exemplos daqueles que seriam pressionados pelo peso do discipulado se tivessem continuado com ele.
mantendo as atitudes e os paradigmas que eles demonstraram. Leia o que aconteceu. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei, para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos a enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 57 e 62. Embora as situações discutidas pelas pessoas em Lucas 9 pareçam válidas, daquela que deseja enterrar seu pai, aquela que queria despedir-se da sua família, é o contexto que atribui significado ao que estava ocorrendo neste texto. Essa não era uma parábola nem uma história, era uma realidade. Jesus estava viajando pela estrada e encontrou pelo menos 3 pessoas diferentes que queriam segui-lo, mas também desejavam seguir seus próprios caminhos. Elas queriam uma mistura. Isso tinha pouco a ver com apenas enterrar um pai ou dizer adeus aos membros da família. Os corações estavam divididos. Elas não reconheceram o poder que estava passando por elas, o qual poderia destravar seu potencial e empurrá-las para suas próximas temporadas. Jesus tinha esse poder. Infelizmente, as 3 pessoas dos exemplos sobre os quais lemos estavam mal preparadas para seus momentos de visitação. Embora Jesus tenha predito que fizessem alguns sacrifícios significativos ao mesmo tempo, ele estava convidando-as a percorrer a mesma estrada em que ele estava viajando. Não há um maior cumprimento da pergunta: qual é o meu propósito na vida, do que ser aquele que viaja ao lado de Jesus. O reino de Deus não oferece uma promoção de 2 por 1. Os 3 indivíduos em Lucas 9 queriam tanto Jesus como o caminho deles. O reino de Deus não oferece uma promoção de 2 por 1, na qual obtemos o melhor de Deus e o melhor da mediocridade, o melhor do reino e o melhor do mundo, o melhor do santo e o melhor do profano, o melhor da glória e o melhor do vil. Na verdade, não há espaço para o melhor de Deus e a segunda categoria residirem juntos. Eles não conviverão em paz. Um governará o dia. Nossos corações não têm a capacidade de rendição dupla. Queremos ceder a Deus ou voltamos a seguir nosso caminho. Jesus reconheceu isso e soube que esses indivíduos não reconheceram o seu momento. Se realmente soubessem quem estava de pé diante deles, convidando-os para um estilo de vida em que se caminha na mesma estrada que ele, as desculpas que acabaram listando não teriam importância. Por quê? Porque quando o potencial reconhece o seu momento de poder, ele responde adequadamente. Isso revela a maturidade de alguém que carrega o potencial. As desculpas revelam imaturidade. Lembre-se de que a imaturidade demonstra que não nos manteremos sob o peso e a pressão da promoção. A perfeição
não é necessária para a promoção, mas há um grau de maturidade que é necessário para sustentar-nos durante o período de transição para uma nova temporada. Jesus nos dá 3 exemplos de pessoas imaturas que tinham potencial, mas não estavam prontas para a sua interseção com o poder. O que está do outro lado? Pense nisso. Essas 3 pessoas em Lucas 9 poderiam ter sido discípulas e ter se juntado à lista daqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo. Atos 17:6. Suas mãos poderiam ter sido usadas para curar doentes, enfermos e leprosos. Elas poderiam ter sido bocas tocadas pelas divinas palavras ardentes para pregar a penetrante e poderosa verdade do Evangelho. Elas poderiam ter pisoteado todas as obras do inimigo. Lucas 10:19. Liberado seu potencial e ficado na história como aquelas que estavam com Jesus. Atos 4:13. Acabamos de analisar o que essas pessoas poderiam ter feito com seu potencial. Então, o que aconteceu? Não reconheceram o seu momento, que estava bem diante delas. Nem tinham uma visão do que estava do outro lado do convite de Jesus. Um coração dividido dá a resposta errada quando o poder vem e convida-o a se juntar a ele na jornada. Encorajo-o para que esteja pronto para o seu momento. Nada de olhar para trás. Você sabe o lá atrás. E não me refiro a você deixar sua família, nem a ir para o exterior, muito menos a vender o cachorro e trocar seu carro por um calhambeque e a reorganizar completamente sua situação de vida atual. Jesus estava mais focado em seus corações do que em seu exterior. A família não é ruim, participar de funerais não é errado. Em vez disso, um coração dividido dá a resposta errada quando o poder vem e convida-o a juntar-se a ele na jornada. Certifique-se de que seu coração será indivisível quando o poder se revelar. Muitos de nós querem as vantagens do poder sem a âncora da responsabilidade. Isso não é possível. Para que o poder seja liberado e finalmente sustentado, é necessário haver um lugar de descanso adequado. Para que seu potencial seja liberado, você precisa ser um vaso disposto e obediente, no qual o poder pode tocar e fazer exigências. O poder sabe melhor e toca você, porque sabe para onde pode levá-lo. No entanto, o poder requer sua cooperação. Ele não vai arrastá-lo com chutes e gritos, cuspes e arranhões. O poder está procurando aqueles que dirão sim ao seu convite. O que poderia ter acontecido com esses aspirantes a discípulo ao longo da estrada, se eles tivessem respondido ao momento deles? Acredito que Lucas nos dá um vislumbre do que teria sido possível para aqueles que disseram não a Jesus, porque queriam sua próxima temporada em seus próprios termos. Os versículos finais de Lucas 9 transitam de forma integrada para Lucas 10, em que recebemos uma visão do que estaria disponível para os discípulos que se conformaram com a segunda categoria, quando o poder os encontrou. Vamos olhar brevemente por meio de Lucas 10, 1 ao 9. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Lucas 10, 1. Depois de que,
Jesus identificou aqueles que estavam prontos para o seu momento e posicionados para a sua próxima temporada. É incrível o quão rápido essa temporada estava chegando. Pense nisso. Aqueles que disseram não ao convite de Jesus, não a um novo modo de vida que estava bem próximo, aqueles que reconheceram o custo e responderam o seu momento, foram comissionados como os outros 70 que se tornaram enviados. Para tornarmos-nos enviados, devemos responder adequadamente ao momento que está diante de nós. O poder estava diante desses discípulos, pronto e ansioso para liberar seu potencial. O poder não teria se aproximado deles se não houvesse esse potencial. Da mesma forma, o poder quer visitá-lo, desencadear o que está dentro de você e transformar alguém que andou pelo caminho da vida em um embaixador real, enviado para anunciar o reino de Deus que avança. O poder pega lavradores comuns e transforma-os em profetas ungidos. Lemos: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é e em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos, e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem adiante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Lucas 10, 1 ao 9. Esse era o estilo de vida para o qual Jesus estava convocando as pessoas. E, por fim, era para isso que elas estavam dizendo não. Jesus estava chamando trabalhadores que curariam os doentes, ressuscitariam os mortos e destruiriam as obras do diabo. Ele estava comissionando discípulos para que entrassem em seu propósito, como porta-vozes de um reino eterno e inabalável. Sua resposta ao convite do poder tem enormes implicações. Se aqueles que caminhavam pela estrada tivessem dito sim a Jesus, eles teriam sido imediatamente lançados no estilo de vida de Lucas 10, que acabamos de ler. Infelizmente, seu momento foi até eles, mas eles não estavam prontos. Você está pronto? Quero que você esteja. É por isso que estamos passando por essas histórias e examinando esses exemplos. Quero enchê-lo com informações, verdade e revelação que o posicionam para estar pronto no momento em que o poder chegar. A resposta de Eliseu. Por outro lado, notamos a resposta de Eliseu a Elias. À primeira vista, a forma como Eliseu reage não parece tão diferente dos supostos discípulos de Lucas 9. Observe novamente, porque é tudo sobre o contexto. A diferença entre Eliseu e os discípulos é que o lavrador estava pronto. Em última análise, isso não é sobre dizer adeus à sua família ou a seus amigos. Não se trata de ir a um funeral ou fazer um casamento. Não é sobre você voltar para a sua cidade, fazer uma festa e servir comida para todas as pessoas da localidade. Trata-se de estar
pronto para o seu momento quando o poder encontrar o potencial. O poder encontrou o potencial quando Elias lançou sua capa sobre Eliseu. O homem foi atingido e não pôde voltar ao normal. Alguma coisa dentro dele mudou. Mesmo que ele voltasse para beijar a mãe e o pai, uma ligação havia sido quebrada dentro dele. Em Lucas 9, os laços da alma ainda estavam lá. Essas pessoas não estavam dispostas a seguir Jesus e responder ao convite dele, porque seus corações estavam unidos a algo ou alguém. Eliseu foi atingido por uma capa e ficou confuso. Ele foi consumido por antigos caminhos e velhos tempos. Embora o texto nos informe que ele voltou, seu coração nunca voltou. Na verdade, voltar atrás foi o teste de Eliseu. Veremos isso com mais detalhes no final do nosso tempo juntos. Mas Deus tem testes diferentes para pessoas distintas. Eles são feitos sob medida, pois Ele nos avalia em um nível individual. Eu acho que quando Eliseu preparou a festa de despedida para as pessoas da cidade, elas estavam perguntando a ele: Eliseu, o que você está fazendo? Aonde você vai? Por que está indo com esse profeta? Por que está jogando sua vida fora? Por que você não se acomoda? Casa-se, tenha alguns filhos, arranje um bom emprego, trabalhe em seu portfólio, contribua para a sua aposentadoria, saia de férias, continue com os negócios da família. Algo manteve o coração de Eliseu pronto e receptivo para a transição. Essa foi a resposta de Elias. Depois de Eliseu dizer a seu novo mentor que ele planejava voltar para casa a fim de despedir-se e dar uma festa, Elias não considerou que isso fosse uma quebra de acordo. Tampouco o chamou de inapropriado para a nova dimensão para a qual ele era chamado. Era óbvio que Eliseu estava pronto para o seu momento. Tudo o que Elias disse foi: vai e volta, porque que te tenho eu feito. 1 Reis 19, 20. Isso era tudo o que Elias precisava dizer. Quando Eliseu foi para casa, seu coração ainda estava com Elias e sua fidelidade ainda estava com seu convite para a próxima temporada. Nova dimensão e maior glória. Ele estava decaído e devastado. Tenho de acreditar que durante sua viagem de volta para casa, depois de cruzar o caminho com Elias, o antigo lavrador estaria pensando: eu não posso voltar a ser quem eu era, nem agir como se isso não tivesse acontecido. Não posso ignorar esse novo nível de glória, nem sentar no mesmo lugar, mesmo que as mãos amorosas tenham me empurrado para lá. Eu não posso ficar lá, mamãe. Eu amo você, papai. Isso foi real. Sei que você tinha um plano para o meu futuro e odeio estragar tudo, mas fui exposto ao poder em outro nível e tenho de entrar na próxima dimensão. Após o encontro com o poder, você nunca mais voltará ao normal. Prepare-se para entrar em sua próxima dimensão, em sua próxima flama de glória, em sua próxima libertação sobrenatural, em seu próximo reino do poder de Deus. Como Eliseu, você é preparado para um encontro com a glória de Deus. Você está no caminho certo para desordenar tudo. Após o encontro com o poder, você nunca mais voltará ao normal. Não há mais normal. O normal foi redefinido, atualizado e sobrecarregado. O seu normal agora é um novo nível. Reflexões. Primeiro, em Lucas 9, 57 ao 62, o que impediu que as três pessoas reconhecessem o seu momento e respondessem a Jesus? 2. O que há no outro lado da resposta correta ao seu momento? 3.
como a resposta de Eliseu a Elias pode ser diferente dos exemplos em Lucas 9? E aí, responda a essas reflexões. Muitas vezes não é fácil largar tudo e sair correndo atrás do nosso potencial, atrás do nosso propósito, daquilo que o Senhor preparou para nós. Mas, se nos mantivermos firmes, iremos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não desista, não fique desapercebido, desatento. Aquilo que o Senhor tem para você, preste atenção. Fique de ouvidos atentos e olhos abertos para quando Elias passar por você e jogar a sua capa e transmitir para você a paz, transmitir alegria, transmitir uma nova direção, transmitir para você um novo propósito. O Senhor tem vida nova para você, o Senhor tem vida nova para a sua casa. Creia, vamos orar para agradecer ao Senhor. Se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vai lá, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, @aurileitura. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse dia, obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu carinho, obrigada, Senhor, porque estamos atentos a tudo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, até o próximo dia de leitura.